estávamos em Lagos, num encontro de juventude há vários anos. E aí nos deram a oportunidade de falar, mas foi em seguida ao almoço. E aí nós usamos duas estratégias, né, para manter o povo acordado. Ao invés de ficar lá na frente, quando falasse o nome, levantar e já subir, né, para falar, nós ficamos lá atrás. Quando anunciaram o nome, nós fomos andando lentamente no meio de todo mundo, né, até chegar lá na frente. Foi primeiro para já despertar. Aí subiu lá dizendo: olha, gente, aqui nós vamos ter uma dificuldade agora, ainda mais depois de comer essa comida maravilhosa, não é? Comida portuguesa, que a gente adora, né? É natural que vocês vão sentir sono na hora que a gente for falar. Agora tem um problema: eu não gosto de falar para a gente dormindo. Isso é um negócio que me incomoda muito. Então eu vou precisar da colaboração de vocês. Se alguém começar a dormir, eu vou subir o tom. Então, se vocês verem que eu estou subindo o tom, pode procurar que tem alguém cochilando na sala. Aí fica difícil de dormir, né? Mas é interessante, ela só começa, porque a gente quando está falando sobe, desce o tom, né? Ela só subiu um pouquinho, ainda que não tivesse ninguém dormindo, já tinha alguém procurando. Bom, então não vai ser o caso, mas se alguém dormiu, eu vou falar mais alto. Nós temos agora 1 hora de análise do tema, não é? Pela frente. E nós continuamos no mesmo ritmo. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário, por favor, sempre interrompam, não é? Nós vamos utilizar alguns conceitos que são trazidos por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O livro é Rumo Certo, e esse é o capítulo 27 que a gente vai examinar. E então, ele se chama Lutas na Equipe, é o título dessa mensagem. É muito interessante como o Emmanuel coloca que o momento do exame chega sempre para todo grupo. Não há nenhum grupo que escape dessas situações. Mesmo momentos mais difíceis, mais complicados, todos os grupos, sejam grupos familiares, né, sejam grupos espíritas, ou sejam grupos sociais, todo grupo passa por esse momento, que é aquela hora da verdade, aquela dificuldade que precisa ser superada. E ele diz então o seguinte: quando chega esse momento, é o tempo de provações diversas. Então começa a aparecer o questionamento dos altos ideais, as pessoas que em princípio estavam trabalhando ali direitinho e que de repente começam a ter dúvidas, como são atraídas por outras coisas. E até algumas pessoas dizem assim: mas meu Deus, como é que ele está falando isso? Não tem nada a ver com o que ele tinha dito antes. Parece que a pessoa muda, não é? Então, aí acontece, começa a questionar aquilo que efetivamente foi o que norteou o trabalho e tudo mais. Aí aparece alguém de fora, às vezes, como a gente já comentou, e introduz ideias que não tem, né, não estão dentro do bojo da equipe, não faz parte do processo que vem sendo desenvolvido. Então as pessoas começam a ter dúvidas. Surgem problemas no campo sentimental. Muito cuidado com isso. Nós já citamos quem leu o que aconteceu na Casa Espírita. É um livrinho que vale a pena. Todo trabalhador espírita deve conhecer o que aconteceu na Casa Espírita. Ele relata uma situação de um plano muito bem arquitetado pelos espíritos inferiores para desarmar um centro espírita. Muito produtivo, e trabalharam aquela área ali do campo sentimental, desequilibrando várias pessoas do centro, que eram trabalhadores da casa. E aí sempre encontram uma pessoa que serve de instrumento para eles. A pessoa desagregadora, aquela que vai cavilando, colocando coisas na cabeça de várias pessoas e vai dividindo o grupo, não é? Então, nesse momento, é o momento da verificação dos pontos fracos. Ali vai aparecer quais são os pontos fracos do grupo. Isso acontece. Para quem está responsável, pessoa equilibrada, ela olha e vê. Não é? Aí, de repente, até diz assim: poxa, mas como é que eu não percebi antes? Podia ter feito isso, podia ter, né, tentado tal coisa, mas, às vezes, não foi possível, não percebeu. Então, é a verificação dos pontos fracos. Também é um momento, não é, em que aparecem os acidentes morais, dificuldades morais de várias ordens, e isso também
cria uma instabilidade dentro do grupo, há uma falta de confiança de uns em relação aos outros, justamente porque algumas pessoas não teriam nenhuma ideia de que o outro pudesse fazer ou ser daquela maneira como está se revelando. Então, gera decepção, não é? E são momentos muito difíceis. Então, chega aquele momento da contagem de perdas e danos. Aí faz aquele balanço, né? O que foi que a gente realmente perdeu dentro desse processo todo. Mas aí nós temos que estar conscientes de que também há ganhos. Porque nenhum grupo passa por uma situação como essa se ele não tem necessidade de passar. Então, neste momento crucial, aparecem as escapatórias. A pessoa diz assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Outro diz assim, não, mas isso aí não é comigo não. Nunca me chamaram, por que está me chamando agora? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí aparece o outro lá assim, eu estou fora dessa. Nem queira me envolver. E aparece aquele que, envolvido lá dentro, ele diz assim, eu não sei de nada. Não sei de nada. Tirando o corpo fora, né? Então é muito comum. A hora que o barco pega fogo mesmo, os indivíduos que muitas vezes até ajudaram a atirar o fogo são os primeiros a saltar fora. E deixa lá o barco queimando, né? Ainda na mesma mensagem, a organização vira um viveiro de favas magnéticas. Então é uma troca de favas magnéticas. Palavras, pensamentos e sentimentos, gente. Porque os sentimentos, eles criam aquela rede de intercâmbio e realmente fere, né? Aí gera aquela desconfiança generalizada. A pessoa fica desconfiando até da própria sombra. Não pode confiar em ninguém, não sabe com quem pode conversar. E aí vira aquela situação. Quem tem confiança nos outros fica falando mal do outro grupo. E aí vira aquilo, né? Aí é por isso que ele fala ali, é um viveiro de favas magnéticas. Aí então conturba e fere. Mas é preciso contar com isso. Essas coisas, elas fazem parte do processo. Então nenhum grupo está livre disso. Mais cedo ou mais tarde, o grupo pode ser visitado por essa dificuldade, por esse problema, por esse momento ali de luta. E aí nós vamos ver o seguinte, que a construção ela exige marteladas. Como é que a gente vai construir sem usar os instrumentos da construção? Sem usar o martelo? Não tem como. O aprendizado ele pede demonstrações. Se a gente aprendeu mesmo, chegou a hora agora de demonstrar. É o momento. Há uma mensagem que está no livro Ideal Espírita que se chama As Culminâncias da Luta. E ali é dito assim, às vezes a gente se prepara por longos períodos de tempo para dar 1 minuto de testemunho. E ainda assim a gente às vezes falha naquele minuto de testemunho. Não é? Então é esse o momento. Aí nós vamos ver se a gente realmente aprendeu e como é que nós vamos nos sair dessa situação. Os obstáculos, então, eles representam o método da resistência. Ou seja, a medida da resistência. Os obstáculos, as dificuldades, medem exatamente a nossa capacidade de resistir. O que é que vai ficar depois? Geralmente, sobram cinzas. E o fênix tem que renascer das cinzas. Vai renascer com poucos trabalhadores de boa vontade que vão, então, levantar outra vez o grupo. Né? Tem que se desprender do passado, totalmente. Porque se ficar preso, não consegue reerguer. Então, as tribulações, elas vão representar o cadinho da fé. O que é o cadinho? Sabe aquele instrumento que se usa nas experiências de química para limpar os elementos, para purificar os elementos, separam um do outro? É aquele elemento, bota um foguinho embaixo, né? E ele derrete os elementos, aí